Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Joel Brito e quero te convidar para as nossas histórias da Bíblia. Estamos falando da história de José. Então senta que lá vem história. Falamos do nascimento de José e falamos dos sonhos de José. Agora, na segunda parte, eu quero te convidar para falarmos do processo, o que os teus sonhos, os sonhos de José, fizeram acontecer na vida dele. Então, fique conosco, essa história ela é maravilhosa. Capítulo 37 do livro de Gênesis fala então do ciúme mortal que os seus irmãos estavam vivendo, sentindo, por causa dos sonhos de José. José, quando compartilhou os dois sonhos com seus irmãos, os seus irmãos disseram a José que José estava com sentimento, achando que os seus irmãos iriam servi-los, também seu pai. E isso gerou um sentimento mortal no coração de seus irmãos. Tanto que no capítulo 37, o versículo de número 19, quando José está indo se encontrar com seus irmãos, olha só o que os seus irmãos estão pensando. E combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá de seus sonhos. Então nós percebemos que os seus irmãos estavam com muita raiva de José por causa dos seus sonhos. E então Rubem, o irmão mais velho, ele tem uma ideia. Ele não discordou de jogar José numa cisterna, mas disse que não matassem José. Jogassem sim numa cisterna, mas não tirasse a vida de José. Porque a ideia de Rubem era poder voltar depois e salvar José, tirando ele da cisterna e devolvendo José para o seu pai Jacó. E então os seus irmãos pegam José e lançam ele na cisterna. E José agora está ali naquela cisterna. Rubem, ele não está com o grupo, com seus irmãos, pensando que logo depois voltaria para salvar José. Só que enquanto seus irmãos estão ali, diante da cisterna, José lá dentro da cisterna, eles percebem que comerciantes estão se aproximando, os ismaelitas estão se aproximando, mercadores. E então eles têm uma ideia: por que não pegamos José e vendemos José como escravo? Aí a gente pega a sua capa, nós vamos pegar um sangue de um animal e vamos mergulhar a sua capa no sangue, e aí a gente dá essa capa para o nosso pai, para que o nosso pai pense que José foi morto por um animal feroz. E essa ideia prevalece. Eles vendem José então como escravo, pegam a sua capa e entregam ao seu pai Jacó a capa toda molhada com sangue. E Jacó então pensa que José, o seu filho amado, o filho da sua esposa Raquel, seu primogênito, mesmo sendo o de número 11, mas foi o primeiro filho com a mulher que ele tanto amava. Jacó agora vê aquela túnica que ele preparou para o seu filho com tanto carinho, encharcada com sangue de animal. Ele rasga então Jacó as suas vestes, sentindo a dor, entrando num processo de luto e imaginando então que José, o seu filho querido, então havia morrido, teria sido destroçado por causa de um animal feroz. E os seus irmãos escondem agora uma mentira, escondem que José na verdade foi vendido como escravo. E José, ainda no capítulo de número 37, diz que ele vai ser vendido. Os ismaelitas ou os midianitas, como está no versículo 36, enquanto isso no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, o oficial de Faraó,
e capitão da guarda imperial. José, ele foi jogado na cisterna, em seguida vendido como escravo, e agora José, ele foi vendido como escravo a um homem chamado Potifar, que era um oficial de Faraó. E lá, na casa de Faraó, José vai prestar serviços. É interessante todo esse processo na vida de José, porque o texto diz, e nós vamos ver aqui, no capítulo agora de número 39, que Deus estava presente na vida de José. José, mesmo sendo um jovem, José, ele tinha um coração sincero e um coração voltado para Deus. Ele tinha o temor ao Senhor. Capítulo 39 diz, versículo 1, José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. E o versículo 2 diz, ora, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então Deus se fazia presente na vida de José, e tudo aquilo que José colocava a mão, diz a palavra que prosperava. José, ele era um jovem sábio, um jovem temente a Deus, um jovem que procurava honrar a Deus em tudo. E José, como um jovem, ele, com a sabedoria de Deus, ele conseguia administrar, ele conseguia, aonde ele colocava a sua mão, fazer crescer, prosperar, avançar. Eu entendo e acredito que pessoas que são visionárias, pessoas que têm sonhos, em tudo aquilo que elas colocam a mão, sendo apaixonadas por Deus, tementes a Deus, elas vão procurar fazer o seu melhor. Com José não era diferente. José fazia tudo como se fizera para Deus. Então ele fazia tudo com zelo, com sabedoria, ele fazia tudo com excelência. Por isso prosperava. E José, ele prosperava dentro agora da casa do seu senhor de Potifar. Potifar colocou tudo diante de José para que ele administrasse todos os seus bens, tudo o que dizia respeito à sua casa. No versículo de número 7, os problemas voltam a aparecer na vida de José. Parecia que tudo estava agora se acalmando, parece que a tormenta da cisterna havia passado, parece que a tormenta de ser vendido como escravo também tinha acabado. Ele estava longe da sua casa, do seu pai, é verdade, mas agora ele está numa casa, vendo a obra das suas mãos prosperando, tendo momentos aparentemente de paz, de tranquilidade, vendo o resultado do seu trabalho. Mas aqui agora, no capítulo 39, o versículo de número 7, diz o seguinte: algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. José, ele passou a ser visto com outros olhos pela esposa de Potifar. E então esta mulher começou a tramar no seu coração como se deitar com José. Mas José, ele era um jovem temente a Deus. José, ele sabia ali dentro da casa de seu senhor Potifar qual era o seu papel. E diz mais que esta mulher, ela vai tentar deitar-se com José, e José ele vai recusar. E no versículo 11 diz que certo dia José veio à casa para fazer o seu serviço. E ele percebeu que na casa não havia nenhum dos domésticos, não tinha ninguém na casa. Então aquela mulher é como se ela tivesse preparado o ambiente para uma emboscada, para pegar José. O versículo 12 diz:
a mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar. Ou seja, ela já tinha feito isso uma vez. José não teria dado bola, mas agora na segunda vez ela prepara todo o ambiente para que José não escape. Então ela agarra José pelo manto e ela diz no versículo 12: vem e deita-te comigo. Contudo ele, José, fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso na mão da mulher. Então José é um jovem temente a Deus. E quando ela tramou essa emboscada, José rapidamente, apressadamente, ele saiu do cenário, mas o texto diz que quando ele saiu, o seu manto ficou preso na mão da mulher de Potifar, que logo em seguida começou então a gritar, chamando a atenção assim dos seus servos, e quando eles entram ali, vê a esposa de Potifar com o manto de José nas mãos, e chamando logo em seguida Potifar, ela conta toda essa história, mostra o manto de José em suas mãos, colocando toda a culpa em José, dizendo que José tentou abusar dela. Então Potifar, agora cheio de ira, ele manda que lançassem José na prisão. E agora, ali na prisão, José injustiçado, José agora encarcerado, ele poderia pensar em muitas coisas, mas o texto diz, no versículo de número 21, que contudo o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Então José, lá na prisão, ao invés dele abaixar a cabeça, o texto diz que Deus encheu José de graça e fez com que o carcereiro-chefe, aquele que coordenava a prisão, achasse graça diante de José. Visse que em José existia algo especial. Porque José, ele era um homem temente a Deus. Então José passou a auxiliar o carcereiro-chefe lá na prisão. E com isso José lá na prisão começou também a ter êxito e a comandar tudo ali dentro da prisão. E eu digo que pessoas visionárias e pessoas que sonham, essas pessoas acabam atraindo também pessoas que sonham. Diz que lá na prisão, 2 homens foram presos, o copeiro do rei do Egito e também o padeiro. Esses 2 homens estão presos e numa noite, ambos têm um sonho. E eles ficaram perturbados com este sonho e contaram então a José estes sonhos. E então diz no versículo 8 do capítulo 40, eles lhes responderam: tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: é Deus quem dá a interpretação. Todavia, me conte os seus sonhos. E então o copeiro vai dizer qual foi o seu sonho. Então ele vai narrar a José: sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão uma taça do faraó. Apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça de faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Então José trouxe a revelação deste sonho e disse: o sonho significa, os 3 ramos são 3 dias, mais 3 dias, e o faraó te erguerá a cabeça, e você será restituído no seu emprego. E aquilo alegrou o coração do copeiro, porque José havia dito para ele que ele seria restaurado em sua função. E José, num relance, diz: quando você for restaurado nessa função, lembra-te de mim, diga para Faraó a meu respeito.
Só que o copeiro verdadeiramente vai ser restituído, mas vai se esquecer de José. Agora o copeiro vai contar o sonho a José. E diz no versículo 16 do capítulo 40, o padeiro diz a José o seu sonho. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José. Então o padeiro se alegrou com a interpretação de José para o copeiro. Imediatamente ele quis então contar o seu sonho também para José, esperando que coisa boa viria também para a vida dele. E ele diz: eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó gosta, mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. Então José lhe respondeu da seguinte maneira: eis o que significa o teu sonho. As 3 cestas representam também 3 dias. Mas 3 dias ainda e o faraó te erguerá a cabeça. Ele mandará decapitar você e mandar empalar o teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. Então o copeiro, ele vai receber essa revelação do seu sonho. E isso também vai acontecer na vida do padeiro. O padeiro, ele vai morrer depois de 3 dias. E para fechar esse processo, para onde os sonhos de José o estava conduzindo, o capítulo 41 diz que agora Faraó, o rei do Egito, ele vai ter um sonho. E diz no capítulo 41 que no seu primeiro sonho, o faraó sonha com 7 vacas gordas, vistosas, que estavam pastando. E de repente 7 vacas magras, elas aparecem, começam a pastar do lado das vacas gordas e de repente as 7 vacas magras, elas engolem as vacas gordas. E Faraó, ele acorda assustado daquele pesadelo e depois ele volta a pegar no sono e um segundo sonho ele tem. Ele sonha com 7 espigas gordas, cheias, só que por trás delas, outras 7 espigas magras, secas, aparecem. E essas 7 espigas magras, elas vão agora engolir as 7 espigas gordas, vistosas. E então ele acorda assustado, sem saber o significado daquele sonho. E então o faraó ele vai chamar todos os seus para que pudessem lhe trazer a explicação, o significado daquele sonho. O versículo 8 do capítulo 41 diz que de manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada, mas ninguém conseguiu dar a Faraó uma explicação convincente. E então, no versículo 9, o copeiro, aquele homem que José havia falado para ele: lembra-te de mim diante de Faraó, no tempo certo, Deus permitiu que este copeiro se lembrasse de José. Então o copeiro diz para Faraó: um dia eu tive um sonho e lá na prisão um jovem conseguiu então interpretá-lo. Faraó agora tem conhecimento acerca de José. E esta é a terceira parte da nossa história. Quando Faraó vai conhecer José, quando Faraó vai saber o significado do teu sonho, e com isto José vai ter a vida dele transformada e os sonhos que lá atrás ele tivera vão ter agora sim a sua realização, a sua concretização. O que essa história nos ensina nos processos na vida de José? Nós vemos que os sonhos de José o levaram a enfrentar
muitas dificuldades, muitos desafios. Eu digo que um visionário que sonha, que pensa grande, essa pessoa ela precisa estar preparada para grandes desafios. José ele foi lançado na cisterna contra a sua vontade. José ele foi vendido como escravo contra a sua vontade. Foi vendido, colocado na casa de Potifar, e mesmo as coisas melhorando para ele, ele sabia que ali Deus o estava prosperando, mas ainda não era aonde seus sonhos o levariam. E mesmo depois de ter sido lançado injustamente na prisão, nós vimos que Deus estava presente na vida de José. Se você tem sonhos, amado, peça a Deus sabedoria, peça a Deus paciência e que o temor do Senhor nunca saia do teu coração. Que você permaneça um homem e uma mulher sincero, fiel ao Senhor. Porque ainda que os nossos sonhos nos levem muitas vezes por caminhos tortuosos, caminhos que parecem completamente fora do comum, parece que são caminhos que não estão nos levando para viver o propósito que Deus tem para nós. Você conhece a história de José e você sabe que no final Deus o honrou, mas nós precisamos passar pelos processos. Os processos são os caminhos que nos irão forjar o nosso caráter, nos dar estrutura, nos dar uma casca grossa. É o processo que nós vivemos que nos capacita lá na frente a não estragar tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando nós recebemos as bênçãos de Deus sem estarmos preparados, muitas vezes nós podemos nos perder. Mas quando nós entendemos os processos, isso nos traz ensinamentos, isso nos traz maturidade, nos torna maduros para que a gente possa experimentar todo o favor do Senhor na nossa vida e não desperdiçá-los. E entender, na verdade, que os propósitos de Deus são maiores do que nós mesmos. José está experimentando isso na vida dele e está vendo que quanto mais fiel ele é ao Senhor, mais Deus está honrando as obras das tuas mãos. Então, fique conosco. A terceira e última parte da história de José, fascinante, eu tenho certeza que vamos aprender juntos. Então, Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito e compartilhe também esse vídeo, essa fascinante história de José com outras pessoas. Forte abraço, fique com Deus.